Voltamos a falar do caso Elisamar. Caso ganha repercussão nacional. Mortes em série de uma mesma família intrigam a polícia. E a motivação para tanta crueldade seria dinheiro. Uma sequência de mortes. Uma coisa muito perversa, muito cruel. Que interrompeu a vida de pelo menos 7 pessoas de uma mesma família. Crimes sem explicações que podem ter feito mais vítimas. Nós lidamos com pessoas ainda desaparecidas. Em meio a tantas mortes, um filho que por 2 dias buscou por notícias da mãe. Ligamos, nada. Aí já comecei a ter procedimento de filho, né? Senti que a mãe tá em risco, 400 mil, uma vida vale 400 mil. As primeiras imagens do lugar que pode ter sido o último endereço das vítimas. Para entender essa história, é preciso conhecer os personagens por trás desse mistério. Marcos era casado com Renata. Com ela, teve 2 filhos, Gabriela e Tiago. Tiago era casado com Elisamar, com quem tinha 3 filhos, Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos, Rafael e Rafaela, de 6. Marcos teve um relacionamento antigo com Cláudia. Juntos tiveram uma filha, Ana Beatriz. 10 pessoas de uma mesma família, todas desaparecidas. Até o momento, 7 foram encontradas, mortas. Mas o que motivou todos esses crimes? Uma família foi estilhaçada, né? Ceifada por completo. A Polícia Civil investiga 4 homens que tinham envolvimento direto com a rotina das vítimas. A investigação começa no dia 12 de janeiro, com o desaparecimento de Elisamar. Ela era dona de um salão de beleza. Foi vista pela última vez saindo de lá, acompanhada dos 3 filhos. A pedido do marido Tiago, ela iria para a casa da sogra, Renata, neste condomínio na região de Paranoá, em Brasília. No dia seguinte, 4 corpos, o dela e o das 3 crianças, foram encontrados em um carro carbonizado em uma rodovia na cidade de Cristalina, em Goiás. O filho de Elisamar, de outro casamento, não consegue entender o que aconteceu com a família. Tenho muito o que dizer pra você, porque... Cadê meu irmão, né? Na madrugada do dia 15, a Polícia Civil encontra mais um carro, ainda em chamas, na BR-251, em Unai, Minas Gerais. Dentro dele, 2 corpos femininos. No dia 15 de janeiro, a família registrou o desaparecimento de outras 4 pessoas. Tiago, marido da cabeleireira, o pai dele, Marcos, e a mãe, Renata, e a irmã, Gabriela. Também foram registrados o desaparecimento de Cláudia e Ana Beatriz. Como os corpos foram encontrados fora do DF, a gente trouxe a polícia de Goiás, trouxe a polícia de Minas, a inteligência da Polícia Civil também deu muito apoio. A partir daí, a Polícia Civil começou uma investigação para descobrir o que teria motivado tantas mortes, e surgiram os primeiros suspeitos. Um deles é Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos. A Polícia Civil também chegou até Gideon Batista de Menezes, de 55 anos. Ele era amigo de Marcos. Os 2 moravam no mesmo terreno. Ao ser preso, Gideon tinha marcas recentes de queimadura no corpo, principalmente nas mãos e braços. Durante a audiência de custódia, ele explicou o que teria acontecido.
parece que queimadura no seu punho, algo assim. Sim. Você já estava com essa lesão anteriormente? Não tem nada a ver com esse fato? Eu me queimei no domingo. O delegado acredita que as queimaduras são indícios fortes de que Gideon estava diretamente envolvido no crime. Nós chegamos para prendê-los, por coincidência o Gideon já estava com as mãos e o corpo todo queimado. E aí bateu, falou, não, é o cara. Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, é o outro suspeito. Essas pessoas, os executores desse crime, eles moravam na mesma chácara, frequentavam a mesma casa, conheciam as crianças, conheciam as filhas e conhecia Marcos e Tiago. A chácara passou por uma perícia detalhada. A casa é bastante antiga, bagunçada, dá para perceber que os móveis também são antigos. Esse quarto, segundo a investigação, estava bastante bagunçado quando a polícia chegou pela primeira vez. Acredita-se que os criminosos reviraram o quarto procurando dinheiro vivo. A Polícia Civil procurou por impressões digitais. Até carcaças de carros abandonados foram periciadas. Durante o depoimento, Horácio disse à polícia que os mandantes do crime seriam Marcos e Tiago, pai e filho, e que os dois queriam se livrar do resto da família. Eles foram na cena do crime e sufocaram, ajudaram a tirar o fogo. Depois, no outro crime, eles foram de novo, mostrou a posição deles no carro. Diante dessa informação, os investigadores saíram em busca de pai e filho. E mais uma vez foram surpreendidos quando chegaram neste cativeiro em Planaltina, no Distrito Federal. Nossos cães demonstraram ali que poderia haver alguma coisa. E nós achamos o corpo, que depois, laudo pericial papiloscópico, se constatou que se tratava do Marcos. O lugar onde o corpo de Marcos foi encontrado se tornou o centro das investigações. A Polícia Civil acredita que neste local podem ter passado outras pessoas da família. Os documentos de todos os 10 desaparecidos e mortos também foram encontrados no cativeiro. A nossa equipe foi a primeira a entrar no cativeiro. Era madrugada e conseguimos acompanhar de perto o trabalho dos peritos. Uma casa simples, alugada, de 2 cômodos, sem nenhum móvel. Segundo a polícia, Cláudia, Renata, Gabriela e Ana Beatriz ficaram no cativeiro de Planaltina por cerca de 10 dias. Essas 4 vítimas, elas eram extorquidas no sentido de senha, transferências bancárias. Eles falam que não tiveram êxito. Usando o celular das vítimas, os suspeitos mandavam mensagens para que ninguém desconfiasse do sequestro. E algumas vezes eles chegaram a passar áudio por elas. A gente acredita que elas estavam subjugadas, até porque a família estranhou, essa voz não era dela, o assunto não está pertinente com o que a gente estava falando. Com o uso de luminol, os peritos descobriram vestígios de sangue pela casa. Aqui dentro, além de uma marca de sangue ali na porta, foram vistos também respingos aqui nessa parede, entre a sala e a cozinha. E foi aqui que as 4 mulheres, Renata, Gabriela, Cláudia e Ana, ficaram por cerca de 10 dias, amarradas, vendadas e sendo torturadas psicologicamente. As equipes de investigação passaram a semana tentando descobrir o que teria motivado a morte de tantas pessoas da mesma família. Aos poucos, as peças desse imenso quebra-cabeças começaram a se juntar. O fim é patrimonial. Eles queriam dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos sabiam que algumas pessoas da família poderiam guardar dinheiro em casa e criaram um plano para eliminar todos e conseguir ficar assim com a chácara onde Marcos morava. A Polícia Civil segue à procura de 3 pessoas da família que estão desaparecidas. As buscas continuam para a localização do foragido Carlomando Santos Nogueira. Gideon, Horácio e Fabrício passaram por audiência de custódia e permanecem presos temporariamente por 30 dias aqui no Distrito Federal. Solução que não diminui a dor de quem, de uma hora para outra, perdeu praticamente toda a família. Perdi minha mãe. Por causa de dinheiro. O que eles fizeram com a minha mãe e com meus irmãos. Com o pessoal, né, da família. Eles vão ter que pagar por isso. Mas eu tenho que seguir, né? Tem que seguir.